Sayyidina Dawood, alayhi salam, a história do profeta Davi, que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu o profeta Davi, que a paz esteja com ele. Ele é descendente do profeta Jacó, que a paz esteja com ele, e também foi o pai do profeta Salomão, que a paz esteja com ambos. Naquela época, havia um rei chamado Talut, que governava os filhos de Israel, sabendo que Davi era um deles. Talut ordenou que os filhos de Israel fossem combater Golias e seu exército. Golias era um líder militar muito forte e muito agressivo. No caminho para a guerra contra Jalut e seu exército, os filhos de Israel temiam enfrentar Golias. Hoje não podemos enfrentar Golias e seu exército. Quantas vezes um pequeno grupo venceu outro mais numeroso pela vontade de Deus? E o que foi que aconteceu depois, vovô? Quando os dois exércitos se encontraram, Golias chamou um soldado para duelar. Todos ficaram com medo. Será que tem alguém para enfrentar Golias num duelo? Vou esmagá-lo! Quem? Quem? Amigo, Golias é muito grande e muito forte. Quem o enfrentar morrerá com certeza. Ninguém queria enfrentar Golias num duelo por causa de sua força e de sua violência. O medo tomou conta de todos. Davi pediu a permissão de Talut para poder enfrentar Golias. Talut gostou da coragem de Davi e ordenou que fosse dada para ele uma armadura, mas Davi não conseguiu andar com a armadura e atirou. Avançou com seu cajado 5 pedras que ele escolheu perto do rio, além da funda. Depois de trocar com Golias algumas palavras, Davi atirou uma pedra com sua funda que atingiu a testa de Golias e fez jorrar sangue. Ele pegou a espada do próprio Golias e o matou. Assim, Davi matou Golias. Que história interessante! Tem razão, Ahmed. Depois disso, Talut designou Davi como chefe do exército e os filhos de Israel o amaram. Todos o respeitavam. Depois que Talut morreu, Davi se tornou o rei dos filhos de Israel. Assim, Deus juntou a missão profética e o reino na vida de Davi. Deus disse: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Deus disse a verdade. Deus agraciou Davi com a dádiva de amaciar o ferro. Ele o manuseava com as suas mãos, sem precisar de fogo ou de martelo. Ele foi o primeiro a fazer armaduras e se alimentava com o que ele ganhava. Ele tinha uma voz muito bonita ao ler as Escrituras. Quando ele recitava, as montanhas respondiam e as aves paravam e se juntavam perto dele para ouvir a sua voz. Deus disse: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب
وسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Davi, que a paz esteja com ele, era juiz também. Ele era justo e governava à base do conceito: o requerente deve apresentar as provas e o acusado deve jurar ao negar a acusação. Ele era correto e sábio. Deus queria provar o seu profeta. 2 homens pularam o muro e entraram no seu templo, e ele teve medo dos homens. Mas eles o tranquilizaram e disseram que queriam solucionar o problema deles com justiça. O primeiro disse: "Esse é meu amigo, ele possui 99 ovelhas e eu só tenho uma." Ele pediu que eu doasse esta ovelha para ele. "O que você acha, ó nobre profeta?" Davi declarou a sentença a favor do proprietário de uma só ovelha e disse: "Verdadeiramente fraudou-te com o pedido de acréscimo da tua ovelha. Muitos sócios se prejudicam uns aos outros, salvo os fiéis que praticam o bem, porém, quão poucos são." Davi percebeu logo seu erro, sendo que ele não deu ouvidos ao outro requerente e se precipitou ao anunciar a sentença a favor do primeiro falante. Como dizem, se uma pessoa que acabou de receber um soco no olho chegar até você, deve olhar a outra pessoa. Talvez ela tenha recebido socos nos 2 olhos. Logo, Davi pediu perdão para o seu senhor e se prostrou perante Deus. Isso mostra seu temor e também o seu amor por Deus. Malik bin Dinar disse sobre o seguinte versículo: "Porque ante nós ele goza de dignidade e excelente local de retorno em relação a Davi. Davi, no dia do juízo final, ficará em pé perto do trono de Deus. Deus dirá: ó Davi, cante aqueles louvores que você costumava cantar na vida mundana com a tua voz." Davi dirá: "Mas como? Eu não tenho mais aquela voz." Deus responderá: "Eu devolvo para ti hoje." Davi canta com uma voz que encantará todos os moradores do paraíso. Deus disse: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Deus disse a verdade. Podemos ler nos ditos do profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, sobre a criação dos filhos de Adão o seguinte: quando Deus tirou a descendência de Adão, a partir de suas costas, Adão viu os profetas e entre eles um homem iluminado. Ele perguntou: ó Senhor, quem é aquele homem? Qual será a idade dele? Deus respondeu: 60 anos. Adão disse: Senhor, aumente um pouco a idade dele. Deus disse: não, a menos que eu tire da sua idade.
A idade de Adão era 1000 anos. A idade de Davi foi aumentada com 40 anos. Quando a idade de Adão acabou, o anjo da morte chegou até ele. O que aconteceu depois? Adão disse para o anjo da morte: ainda faltam 40 anos até eu morrer. Adão esqueceu que ele havia dado 40 anos para seu filho Davi. Mesmo assim, Deus completou 1000 anos para Adão e 100 anos para Davi. Quanto à morte de Davi, o nosso amado profeta disse: Davi era muito ciumento. Quando ele saía, ele fechava as portas de sua casa para que ninguém entrasse durante a sua ausência e visse a família dele até que ele voltasse. Um dia ele saiu e fechou a casa. Sua esposa estava andando na casa e, de repente, viu um homem ali dentro. Ela perguntou para quem estava com ela na casa: mas por onde ele entrou, se a casa está fechada? Com certeza, será um grande vexame para Davi. Quando este chegou, achou o homem dentro da casa. Ele perguntou ao homem: quem é você? O homem respondeu: sou aquele que não teme os reis, e nada me impede de entrar em qualquer lugar. Davi disse: juro por Deus que você é o anjo da morte. Que seja bem-vindo à ordem divina. O anjo da morte tirou a alma dele, foi lavado e colocado na mortalha. O sol apareceu e Salomão disse: ó aves, façam sombra para Davi. Eram tantos pássaros que obscureceu o céu. Salomão ordenou aos pássaros para abrirem uma asa para deixar a luz do sol passar. Este fato, numa hadith autêntica que foi narrado por Ahmed. Assim morreu um profeta nobre que foi agraciado pela missão profética e pelo reino. Depois dele veio seu filho Salomão, que contarei a sua história posteriormente. Essa é realmente uma história muito interessante e também cheia de lições. Estou aprendendo muito. النهاية.